Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso Conheça os Sete Sacramentos da Igreja. E nessa aula nós falaremos sobre o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos. Esse sacramento, juntamente com o sacramento da reconciliação, compõe o binômio dos sacramentos de cura, ou seja, os sacramentos que curam o homem de uma condição de enfermidade. O sacramento da reconciliação cura o homem da enfermidade espiritual do pecado. Pela confissão, o homem pede o perdão e ele é perdoado, ele é curado na ordem da graça sobrenatural sobre a sua condição espiritual de pecado, de ruptura com Deus e com a Igreja. No sacramento da unção dos enfermos, nós tocamos a cura física, porque o Senhor vem para tocar e salvar o homem na sua inteireza, na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão física. E eu quero convidar você a tomar comigo a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Tiago 5, versículos 14 e 15. Alguém de vós está doente? Mande chamar os anciãos da igreja e que estes orem, depois de tê-lo ungido com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o porá de pé e, se tiver pecados, seriam perdoados. Nós vemos aqui então, na carta de São Tiago, o fundamento bíblico deste sacramento. A oração da fé, depois da unção, salvará o enfermo. Então, a igreja acredita que o Senhor continua a curar, mesmo depois da sua passagem na terra, ele continua a dar a graça da cura da enfermidade. Então, nós vemos que, desde o Antigo Testamento, o homem sempre viveu a sua enfermidade diante de Deus. Era diante de Deus que o homem se queixava, como nós vemos em alguns capítulos do Antigo Testamento, da sua enfermidade, dos seus males, como nós vemos, por exemplo, com Jó e tantos outros personagens bíblicos. O homem se queixa diante de Deus dos seus males, das suas enfermidades. O homem implora a cura. Então, o homem vive não somente a sua dimensão espiritual, de conversão espiritual, mas também a sua dimensão física diante de Deus. E na dimensão histórica de salvação, o homem vai descobrindo que a sua enfermidade, a sua dimensão física está de alguma maneira misteriosa ligada ao pecado. E a enfermidade torna-se então um lugar de conversão. É o que nós vemos, por exemplo, com Jó. Todo o seu caminho se torna de perda, de enfermidade, se torna um lugar de conversão, de mudança de vida. E é diante de Deus, do Senhor que dá a vida, do Senhor que visita o seu povo, que liberta o seu povo, que o homem vive esse mistério. De maneira particular, no Novo Testamento, na revelação, no ápice da revelação com Cristo Jesus, o homem vive a sua enfermidade diante de Deus, porque Cristo é o médico dos médicos, aquele que vem curar o homem, não somente espiritualmente, procurar aquilo que estava perdido e salvar, mas também fisicamente. Nós vemos nos evangelhos Jesus curando os enfermos, indo até eles com misericórdia de maneira especial. Em tantos e tantos episódios bíblicos, Jesus toca os enfermos, toca as enfermidades, como nós vemos, por exemplo, na cura do cego de nascença, e tantos outros. Jesus coloca de pé através da sua ação salvífica. Nós podemos afirmar que não somente ele curou, como o Senhor tinha mesmo uma predileção pelos enfermos. E tantas vezes, algo muito particular que acontece também nesse sacramento é Jesus pedindo para que os enfermos creiam no rito da unção dos enfermos, seja o próprio enfermo, se é possível, se não, aqueles que estão presentes são convidados a renovar a profissão de fé, a dizer: eu creio em Deus Pai. Porque Jesus muitas vezes perguntou e questionou e convidou: você crê que é possível? O que você deseja? Suscitando a fé
do enfermo. Então nós vemos que há uma ligação entre a dimensão espiritual e física. Através da cura da física, o Senhor suscita a cura espiritual, que é a fé, a crença, a fé no amor de Deus. E não somente o Senhor curou, como nós dizemos, nós cremos que o Senhor continua curando, porque Ele deu à sua igreja, Ele deu aos seus discípulos o poder de curar, né? Nós vemos em tantos episódios que os discípulos curavam, nós vemos nos Atos dos Apóstolos que as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro, de tocar nas suas vestes. Ele não era Deus, era um discípulo de Cristo, e ele realizava curas em nome de Jesus. Então, nós vemos isso baseado em quê? Na palavra, em Marcos 16, 17, o Senhor afirma: estes sinais acompanharão aqueles que creem, né? Expulsarão demônios em meu nome, curarão os enfermos. Então o Senhor promete que aqueles que têm fé nele podem curar. Então a igreja continua curando, ela continua realizando esse ato salvífico em nome de Cristo. E portanto o sacramento da unção dos enfermos é um sinal visível dessa ação de Deus através do ministro da igreja. Então, o ministro ora pelo enfermo, ele impõe as mãos, ele unge o enfermo e dá então isso que nós chamamos de unção. E pela fé, ele pede a cura, porque o Senhor nos prometeu, a oração da fé salvará o doente. Nós confiamos o doente ao poder salvador, salvífico de Cristo. Você pode ler comigo, acompanhar no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1499, a citação da Igreja sobre o sacramento da unção dos enfermos. Pela sagrada unção, olha que definição bonita, pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado. Veja que bonito, pela ação e pela oração do presbítero, do padre, a igreja toda está ali confiando aquele doente ao poder salvador, aos cuidados do Senhor glorificado, para que os alivie e salve. Exorta os mesmos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o povo de Deus. É muito bonito ver isso, que a unção dos enfermos exorta aquele enfermo a fazer daquela enfermidade um caminho de conversão, de entrega a Deus. O sacramento o sacramento da unção dos enfermos é então um sinal visível e eficaz do poder salvador de Cristo. Muito bem, essa foi então a nossa quinta aula sobre o sacramento da unção dos enfermos. Eu te convido a assistir a nossa próxima aula. Eu te vejo lá, eu te espero lá nesse curso que foi feito para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.